pessoa, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, eu já te peço que se inscreva, que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que você dê o seu joinha, porque isso ajuda muito a gente. E dividir é multiplicar. Hoje eu quero trazer alguns conceitos que fazem parte desse universo da abordagem que eu escolhi para trabalhar, né? Na TCC, na terapia cognitivo-comportamental, nós vamos atrás de compreender os nossos pensamentos. Eu estou agora conversando com você, né? E na sua mente estão acontecendo vários pensamentos muito rápidos, né? Nós falamos que esses pensamentos são pensamentos automáticos. Eles acontecem de uma maneira muito rápida, às vezes a gente nem se dá conta do que realmente eles estão tentando nos falar. Nós também temos os esquemas, que são crenças nucleares que nos ajudam a selecionar, a filtrar, a decodificar e atribuir sentido às coisas que acontecem conosco. Na terapia, a gente aprende a pensar sobre o pensamento. Nós começamos a o quê? A compreender a sua forma de se manifestar. Porque assim, nós não nos damos conta muitas vezes de como esse pensamento ele se insere na nossa mente. E a gente aceita, a gente não questiona aquilo que a gente pensa. E por não termos esse entendimento, muitas vezes nós sofremos com as consequências de um pensamento que ele está distorcido. O que é uma distorção? Uma distorção é um erro de decodificação. Esse pensamento, ele não tem embasamento, mas nós aceitamos ele como real. E isso a gente começa a questionar durante a terapia. A gente começa a buscar evidências de que esse pensamento ele tem fundamento. Nós precisamos entender que um pensamento não é uma sentença. Nós temos dentro da nossa mente dois advogados, um advogado de defesa e um advogado de acusação. No seu caso, qual é o advogado que tem mais ganhos de causa? Se você tem uma voz que fala mais sobre os seus defeitos, sobre as suas falhas, o seu advogado de acusação, ele é provavelmente muito mais gabaritado do que o seu advogado de defesa. Então, o que acontece? Na terapia, o que nós fazemos? Nós começamos a melhorar esse advogado de defesa. Ele precisa se portar de maneira que seja positiva para nós. Se você tem uma voz que fala mais te condenando, isso quer dizer que aquele advogado que deveria te defender não está trabalhando bem. Então, diante de um possível julgamento, se você está lá diante de um juiz e você está sendo acusado injustamente por alguma coisa e você tem um advogado de defesa ruim, provavelmente você vai ser condenado. Então, é assim, se fosse algo concreto, que você estivesse diante de um júri, provavelmente você iria escolher um advogado bacana, um advogado com boas referências, que tenha tido ganhos em outras causas. Você não ia aceitar um advogado que não fosse bom. É isso que a gente faz na terapia. A gente melhora
sabe? O trabalho desse que deve nos defender. Porque geralmente aquele que acusa, ele tem muita habilidade em nos fazer o quê? Nos sentirmos menor. E nós precisamos o quê? Nós precisamos fazer com que o advogado de defesa, ele se coloque de maneira efetiva para nos ajudar. E como a gente pode ajudar o nosso advogado de defesa? A gente tem que trazer as evidências. A gente não pode aceitar que uma prova fajuta, uma prova arrumada, seja o motivo da nossa condenação. Porque é justamente isso que geralmente acontece conosco no nosso dia a dia. A gente aceita o que o nosso opressor, o nosso advogado de acusação coloca. E a gente fica o quê? A gente fica mudo. A gente não traz as provas para nos ajudar. Na terapia, a gente começa o quê? A gente começa a olhar esse processo todo aí. A gente começa a trazer todas as provas que nós temos para quê? Para nos ajudar a sair dessa condenação. A terapia é isso. É nos apropriarmos daquilo que realmente a gente é. E se esse vídeo fez sentido para você, eu peço para que você, se ainda não for inscrito, que você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe essa página com outras pessoas, para que outras pessoas também possam desmistificar esse lugar que a terapia ainda ocupa na mente de alguns, né? E assim, dividir é multiplicar.